Olá, eu sou a professora Débora Martins e hoje vamos começar a estudar os conteúdos do nosso segundo bimestre de Química do primeiro ano do ensino médio, certo? Peguem a apostila de vocês do módulo 2, capítulo 4, correto? Então, pois bem, vocês já verificaram que alguns materiais são sólidos, como carvão, outros são líquidos, como água, né? E outros gasosos, temos aí o nosso ar. Alguns são duros, como o granito, outros moles, como a cera. Alguns conduzem corrente elétrica, como os metais, outros não, como é o caso da borracha, não é mesmo? Alguns quebram-se facilmente, né? Aí temos o exemplo do vidro, outros não, que é o exemplo do aço e assim por diante, não é mesmo? Então, por que existe essa grande diferença de propriedade entre os materiais que nós conhecemos? Por quê? Isso se deve, em grande parte, às ligações existentes entre os átomos, que são as ligações químicas, e a arrumação espacial que daí decorre, que é a estrutura geométrica do material, certo? Então, hoje nós sabemos que em condições ambientes só os gases nobres são formados por átomos isolados uns dos outros, ou seja, átomos que têm pouca tendência de se unir com outros átomos. Dizemos então que eles são muito estáveis, ou seja, eles são pouco reativos, certo? Então, os átomos dos demais elementos químicos, ao contrário, né, eles se atraem não só mutuamente, como também entre átomos de outros elementos, formando agregados suficientemente estáveis que constituem aí as substâncias compostas, certo? Por exemplo, existe o sódio, né, que é Na, e o cloro, Cl, livres na natureza. Eles são livres na natureza. No entanto, existem quantidades enormes de sal comum, que é o cloreto de sódio, em que o sódio e o cloro aparecem unidos entre si, certo? As forças que mantêm os átomos unidos são fundamentais de natureza elétrica e são responsáveis por ligações químicas, são aí responsáveis pelas ligações químicas. Então, lá na metade do século XX, os cientistas perceberam que o átomo de hidrogênio nunca se liga a mais de um outro átomo. Já, por exemplo, o átomo de oxigênio pode ligar-se a 2 átomos de hidrogênio, e o de nitrogênio a 3 átomos de hidrogênio, e o de carbono a 4 átomos de hidrogênio. Certo? Então surgiu aí, a partir dessa ideia, a ideia de valência, que é a capacidade de um átomo ligar-se a outros. Então dizemos que o hidrogênio tem uma valência monovalente, o oxigênio tem 2 valências bivalente, o nitrogênio tem 3 valências trivalente e o carbono tem 4 valências tetravalente, ok? E assim por diante, certo? Então, os átomos, eles se ligam entre si através de um tipo de força. Esse tipo de força é chamada de força eletrostática, certo? Existem vários tipos de ligações químicas. Temos aí a ligação iônica, aqui ó, que nós vamos aqui estudar hoje, conhecer hoje, a ligação covalente e a ligação metálica, certo? Então, vamos começar aqui com a ligação iônica. Aqui na ligação iônica, os cientistas lá, eles observaram aqui, ó, os gases nobres, aqui a família 8A. Se vocês pegarem a tabela periódica de vocês aqui, ó, colorida, né? A família 8A, bem aqui, ó, família 8A, que é a família dos gases nobres. Então, os cientistas, eles observaram que os gases nobres, eles eram dificilmente eles reagiam com outros átomos, com outras substâncias. Ou seja, eles eram muito estáveis, muito estáveis. Então, eles observaram aqui, ó, quando eles fizeram a distribuição eletrônica dos átomos,
da família 8A dos gases nobres, eles perceberam que na sua camada de valência, ou seja, aqui ó, na sua última camada possuía 8 elétrons, com exceção do hélio, que na última camada dele possui somente 2 elétrons, certo? Na última e única camada que ele tem, né? Que aí ele tem aqui os 2 elétrons. E os demais átomos, eles observaram que possuíam 8 elétrons. Então, aí, frente a esse estudo, a essa observação, eles elaboraram a regra do octeto. A regra do octeto diz o seguinte, que todos os átomos, para se estabilizarem, eles precisam de 8 elétrons na última camada. Eles precisam ter 8 elétrons na sua última camada. Mas essa regra no octeto, hoje em dia, nós sabemos que é uma tendência, porque existem átomos que não se estabilizam com 8 elétrons na sua última camada. Um exemplo, o hélio. O hélio, olhando aqui para a tabela periódica, aqui a camada dele não é 2? Ele é um gás nobre, ele é estável. Ele não tem 8 elétrons na última camada dele, a última e única camada dele, ele tem 2 elétrons. Então, nós sabemos, hoje em dia, que a regra do octeto ela é uma tendência, que a maioria dos átomos, eles sim se estabilizam com 8 elétrons na sua última camada, certo? Ok? Então, vamos lá. Ligação iônica. A ligação iônica, ela acontece da seguinte forma. A ligação iônica é a união entre um metal e um ametal. Ó, é a união entre um metal e um ametal. Lembra aqui, ó, nas nossas aulas passadas, quem aqui na tabela periódica é metal e quem é ametal? Não é mesmo? Aqui, ó, metal e aqui essa parte aqui da tabela, ametal, certo? Então, na ligação iônica, isso toda vez, isso nunca vai mudar. Na ligação iônica é quando um metal se liga a um outro metal, ou seja, um elemento metálico se liga a um elemento não metálico, certo? Vamos aqui, eu coloquei aqui o exemplo do sódio. O sódio, ele tem aqui, a gente olhando aqui, ó, para a nossa tabela periódica, ele é da família 1A. O número atômico dele é 11, se a gente for observar, é 11, certo? Então, vamos lá fazer a distribuição eletrônica do sódio. Vamos lá. Ele tem o quê? 11 prótons, não é mesmo? Número atômico é igual ao número de prótons. Lembra da nossa aula passada? Então, vamos fazer a distribuição eletrônica do sódio. Vamos lá. 1S2, 2S2. Fazer um embaixo do outro para vocês entenderem melhor. 1S2, 2S2, 2P6 e 3S. Até aqui, quantos elétrons eu já tenho? Eu tenho 2, com mais 2, 4, com mais 6, 10. Eu preciso de quantos elétrons para completar os meus 11 aqui? Eu preciso de 1, não é mesmo? Então, eu vou colocar aqui, ó, 1. Mas, professora, não é 3S2, o S, a capacidade dele não são 2 elétrons? Sim, mas lembra da nossa aula passada que esses subníveis, os elétrons dos subníveis, eles podem chegar até essa quantidade, no caso do S, até 2, ele pode ser 2 ou ele pode ser 1, certo? Então, tá aqui a distribuição eletrônica do meu sódio, certo? Para ele se estabilizar, ele, de acordo com a regra do octeto, ele precisa de quantos elétrons na sua última camada? 8 elétrons, certo? Então,
Observando aqui, ó, a primeira camada tem quantos elétrons? Tem 2. A segunda camada, primeira camada aqui, 1, tem 2 elétrons. Na segunda camada tem quantos? 6, 7, tem 8 elétrons. E na terceira camada tem quantos elétrons? Tem 1 elétron. Pergunto de vocês, é mais fácil ele perder esse 1 elétron, ou ele ganhar 7 elétrons para ele se estabilizar? É mais fácil ele perder esse 1 elétron, não é mesmo? Então, para ele perder esse 1 elétron, ele precisa doar esse elétron. E quando ele for doar esse elétron, essa camada ela vai deixar de existir. E a última camada dele vai passar a ser essa segunda aqui, com 8 elétrons, certo? Ele vai se estabilizar com a segunda camada dele com 8 elétrons. Mas, professora, para onde que vai esse 1 elétron? Para quem que ele vai doar esse 1 elétron? Ele vai doar para um ametal. Vamos aí pegar o exemplo do cloro. O cloro, a gente observando aqui, que o cloro, ele é da família, peguem a tabela periódica de vocês, ele é da família que o cloro é da família 7A, certo? Então, logo, ele tem 7 elétrons na sua camada de valência, certo? Então, coloquei aqui meu cloro. Eu tenho aqui, ó, quantos elétrons? 7 elétrons. Vou contar, ó. Vou colocar, cada bolinha dessa é um elétron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. Pergunta de vocês. O cloro, para ele se estabilizar, é mais fácil ele receber os 1 elétron para completar 8 ou perder 7 elétrons para ele se estabilizar? É mais fácil ele receber 1 elétron, não é mesmo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai unir o metal sódio com o ametal cloro, formando aí uma ligação iônica, certo? O sódio, quantos elétrons na última camada o sódio tem? Ele não tem 1? Aqui, ó. Olhando aqui a tabela periódica, ele tem 1 elétron, certo? Na última camada. O que ele vai fazer? O que o sódio vai fazer? Ele vai doar esse elétron para o cloro. Ele vai doar esse 1 elétron dele para o cloro. Ele vai doar esse 1 elétron para o cloro. E quando ele doa esse elétron para o cloro, a terceira camada dele passa a não existir mais e ele fica com a segunda camada dele estável, com 8 elétrons. Ele se estabiliza, o sódio. E por sua vez o cloro ele se estabiliza pelo fato de o sódio ter doado 1 elétron para ele, ficando assim com 8 elétrons na sua última camada, completando aí o octeto. Olha aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Essa representação aqui, ó, de bolinhas aqui, é a famosa representação de Lewis. É a representação de Lewis. É a fórmula de Lewis. Lewis, ele é um cientista. Ele propôs, né, essa configuração aqui justamente só para identificar mesmo os elétrons, a quantidade de elétrons que cada átomo tem na sua camada de valência, certo? E quando o sódio ele doa esse elétron para o cloro, eles se unem, eles se ligam. E como é que a fórmula vai ficar? Vai ficar NaCl, cloreto de sódio, que é o nosso famoso sal de cozinha, certo? Mas tem outros casos pelos quais
Alguns átomos, eles precisam de outros átomos, de vários átomos para eles poderem se estabilizar. Um exemplo aqui que eu coloquei foi do alumínio e do oxigênio. O alumínio é da família 3A, logo ele tem 3 elétrons na sua camada de valência, certo? E o oxigênio é da família 6A, logo ele tem 6 elétrons na sua camada de valência, ok? Então, vamos lá doar esses elétrons. Um doa e o outro recebe. Se vocês observarem, os metais, todos os metais, eles tendem a doar elétrons. E os ametais, eles tendem a receber elétrons, certo? Então, vamos aqui nesse exemplo aqui, ó. Para o alumínio se estabilizar, aqui ó, o oxigênio ele está desestabilizado. Ele tem quantos elétrons? Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele precisa de 2 elétrons para ele completar o octeto. Então, o alumínio aqui, ó, ele tem 1, 2, 3 elétrons. O que o alumínio vai fazer? Ele não é um metal, o alumínio? Então, ele tem a tendência de doar elétrons. E o que ele vai fazer? Ele vai doar 2 elétrons aqui pro oxigênio, certo? Pronto, esse é o meu oxigênio aqui, ele está estabilizado, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, está estabilizado. Mas sobrou um elétron aqui do alumínio, o alumínio ele não está estabilizado. O que eu vou fazer? Eu vou chamar o outro oxigênio aqui, ó, vou chamar outro oxigênio, vou colocar aqui, ó. Vou chamar outro oxigênio. O que eu vou fazer? Eu vou doar esse um elétron aqui pro oxigênio, certo? E o meu oxigênio, ele ficou com quantos elétrons? Ele ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. Ele ficou com 7 elétrons, certo? Mas, quando a gente observa aqui, ó, o alumínio, ele não está estabilizado, certo? Então, eu vou precisar de mais um alumínio. Eu vou precisar de mais um alumínio. E o que eu vou fazer? Eu vou aqui, ó, doei os meus 1 elétron aqui, né, do alumínio para o oxigênio, só que ele não está estável, ele tem 7 elétrons. Ele precisa mais de 1, então eu preciso de mais um alumínio, eu pego mais um elétron desse alumínio e dou de novo aqui para esse oxigênio para ele ficar estabilizado. Ou seja, eu já tenho quantos aqui elétrons no meu oxigênio? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas esse alumínio aqui, ele tem 2 elétrons para ele doar. Então, chama outro oxigênio. Chama outro oxigênio. Vocês têm que fazer isso até dar certo. Ok? Então, aqui, o meu oxigênio, ele tem 6 elétrons, ele precisa de 2. E o meu alumínio aqui, ele tem 2 elétrons para doar. Então, o que ele vai fazer? Ele vai doar esses 2 elétrons. Pronto! Estabilizou o oxigênio e o alumínio ele está estabilizado, certo? Isso aqui é uma exceção. E isso são casos pelos quais alguns átomos eles precisam de mais de um átomo para eles poderem se estabilizar, para eles poderem chegarem aqui, né, na regra do octeto, certo? Então, frente a isso, essa foi a nossa aula de hoje. E o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a atividade do livro de vocês, da apostila, da página 12 e 13. Aqui, ó, da página 12 e 13. 12 e 13. Certo? Não esqueçam de fazer os exercícios de fixação que
foi mandado juntamente com esse vídeo. Qualquer dúvida que você tiver, esteja digitando e mandando para o site da escola que eu vou estar sanando, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje e até a próxima!